segunda-feira, tá? Eu tenho uma cachutinha, né? Uma cachorrinha bem velhinha, que estava com câncer, estava com alguns problemas. Ela passou mal, a gente levou ela para emergência e aí ela acabou vindo a falecer, tá? Mas agora já tá tudo bem. E eu queria me desculpar com vocês por não ter dado aula na segunda, tá? Foi por essa razão. Mas agora já tá tudo bem e vamos lá, vamos continuar. Semana passada, nós começamos o assunto de semântica, né? E aí a gente acabou não concluindo esse assunto, tá? Eu vou continuar aqui agora com vocês esse assunto, tá? Vou botar lá. Só um minutinho, que meu computador está um pouquinho lento. Ai, desculpa, estava sem som, né? Eu fui apertar um outro botão aqui, acabei desativando tudo, som, imagem. Esse voltou o som? Nossa, falei pra caramba. Não entendi. Voltou o som? Ah, tá, legal. Então vamos lá, gente. Leandro, você participou da aula de semana passada sobre esse tema? Ou você assistiu depois ao vídeo da aula sobre semântica? Se você quiser, pode abrir o áudio, tá? Ah, você entrou no curso ontem. Ah, tá. Essa matéria que eu estou passando aqui com vocês hoje é o seguinte: eu comecei ela na quinta-feira passada, tá? É sobre semântica.
Como eu já passei esse conteúdo, não vou voltar nele totalmente, eu vou só fazer um resumo com você, por você não ter assistido, mas as aulas são todas gravadas, tá? Então, se você quiser, você pode assistir depois essa aula, foi de semana passada, dia 2 de julho, tá? Ela fica disponível e aí você pode assistir a hora que você quiser, tá? Quando encerrar a aula, eu vou colocar esse documento no Google Classroom para vocês terem acesso, documento de Word, tá bom? Então vamos lá. A semântica, ela diz respeito. Deixa eu só ver se está aparecendo. Tá aparecendo. A semântica, ela diz respeito ao sentido, ao significado das palavras, tá? E aí a gente tem vários motivos para isso. Um deles é o significado contextual. Ou seja, é aquele de acordo com o dicionário, tá? Que se refere ao contexto. Se a gente pega uma frase qualquer, fora do seu contexto, ou seja, fora do seu texto inicial, do seu texto de referência, muitas das vezes a gente pode interpretar aquela frase de uma maneira errada. Só que dentro da frase, a gente vai conseguir interpretá-la de uma maneira bem melhor, tá? Então, isso é o significado contextual, ok? Então, vamos lá. O exemplo que eu coloquei para vocês é o seguinte: Renan preparou uma armadilha para Bruno perder o emprego. Não é que o Renan tenha de fato preparado uma armadilha, né, daquelas que a gente utiliza para caçar animais. Ele criou uma maneira, uma forma de prejudicar o colega de trabalho, até que ele perdesse o emprego. Então, você perceba que essa palavra armadilha ela não está sendo utilizada no seu sentido literal, não é aquele sentido que a gente pega o dicionário e vê. Ela está sendo utilizada no seu sentido figurado, ou seja, no seu sentido conotativo, tá? Conotativo, você pega esse Czinho de conotativo e vem de contexto, tá? Significado denotativo é o Dzinho de dicionário, é aquele seu sentido literal, aquele sentido que está no dicionário, tá ok? Então é isso que está sendo explicado aqui, o sentido próprio e sentido figurado, tá? Aí nós temos a linguagem, os tipos de linguagem, tudo isso que a gente já viu, tá? É um conteúdo bem extenso, não é difícil, mas é um conteúdo bem extenso, tá? Então, depois vale a pena você dar uma lida e assistir a aula também, tá? Aí eu vou colocar nas atividades, porque quem não está assistindo a aula de hoje, que essa turma tem bastante alunos. Então, provavelmente o pessoal vai assistir essa aula depois, tá? E aí eu vou partir lá os exercícios para a gente poder dar prosseguimento, tá? Vamos lá. Eu faço o seguinte, Leandro, eu coloco a atividade, tá? E dou um tempo para vocês fazerem essa atividade. Depois eu vou só corrigindo, qualquer dúvida você pode me perguntar, tá bom? Esse teu AF significa sim? Ah, AF de afirmativo. Ah, tá. Eu não tinha entendido. Tá bom, tá certo.
E aí, Leandro, conseguiu responder? Número 1. Qual que você colocou? Qual que você marcou? C. Isso aí, tá? Letra C de casa, tá? Aí eu gosto sempre de explicar as razões, tá? Esse cervo com C é o animal, tá? É o animal. O servo com S, a gente até pronuncia diferente. Servo, como se tivesse um acento, não é, né? Um acento agudo, não é? Esse servo, ele é de serviçal, de um funcionário, tá? Esse cartucho com X, ele existe, tá? É referente a uma ordem católica, é um grupo de pessoas da Igreja Católica, tá? Esse cartucho existe, tá bom? Então vamos para a próxima. O cegar com S é de cortar, tá? É de cortar. Vamos ver se você consegue fazer o número 2. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Pode abrir o áudio ou mesmo pelo chat perguntar. E aí, conseguiu fazer o número 2? Qual que você marcou? Isso, número 2, letra A. Deixa eu fechar o chat, porque quando você manda mensagem, não toca para mim. Muito bem. Conseguiu fazer numa boa? Teve alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida entre alguma palavra? É boa? Que bom. Se sabe a diferença entre essas palavras? Chá é uma autoridade do Oriente, tá? Ela é uma autoridade realmente do Oriente, tá? O bucho com X é uma plantinha ornamental, é redondinha, assim, verdinha. É muito comum ter em casa de festas, em escola, as pessoas utilizam para fazer decoração. O bucho com CH é o estômago de animais ruminantes, como vaca, boi, tá? Vamos partir para o número 3. Vou já deixar visível para você 3, 4 e 5.
Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Se não souber a diferença entre as palavras, não precisa ficar com vergonha, não. Pode perguntar. Não, 3 não é D. Eu vou te explicar por que não é a D. Olha só, emérito quer dizer que é alguém que tem um valor importante, tá? É alguém que tem um cargo importante. Imérito quer dizer que não tem valor, não tem mérito, tá? Dilatou é do ato de aumentar de volume, né? Dilatou. Delatar é entregar alguém, tá? Eminência é também uma pessoa que tem um cargo importante. Iminência, com I de igreja, é quando alguém está prestes a fazer algo, seja positivo ou algo negativo, não tem problema. Por exemplo, se eu falo assim para você, fulano está na iminência de viajar. Isso quer dizer o quê? Que ele está próximo de viajar, que a pessoa vai viajar nos próximos dias, tá? Então, essa é a resposta. Então, a número 3, ela é a letra A de amor, tá? E aí, conseguiu fazer a número 4? Isso, número 4, letra C. Muito bem, isso mesmo. 4, letra C, tá? Vou explicar as diferenças para quem vai assistir essa aula depois. Extrato com X é aquele do extrato bancário, né? Que é como se fosse um histórico, um resumo de algo, tá? O cheque, o extrato com S é de camadas. Igual a gente fala, extrato social. Então, são as camadas sociais de algum lugar, de algum país. O cheque com CH é aquele documento que era muito utilizado antigamente, hoje já é bem menos utilizado, que ele serve para fazer pagamento, né? É uma forma de pagamento. O cheque com X, ele tem duas interpretações. Ele pode ser tanto um movimento que é feito numa partida de xadrez, é um determinado movimento que é feito, como também é quando algo está em risco, algum obstáculo, algum contratempo, tá? Por exemplo, a gente fala assim, colocaram ele em xeque, ou seja, colocaram ele em prova, ele vai ser meio que testado, tá? Incerto com C vem de incerteza, é algo que a gente não sabe se vai acontecer, se pode acontecer ou não. Incerto com S de sapo quer dizer que foi inserido, foi colocado, tá bom? Então, são essas as diferenças entre essas palavras aí da questão de número 4, tá bom? Aí agora vem aquela questãozinha muito tranquila de mal com U, mal com L, qual é o seu oposto, mais com I, mais sem I, qual é a diferença entre eles, bem tranquilo, tá? O que aconteceu com o pessoal hoje? Essa turma geralmente é cheia, muita gente participando, o pessoal é bem participativo, conversa, pergunta, interage bastante. Tem o Felipe, a Camila, o Marcos, tem uma galera boa nessa turma. Não sei o que aconteceu hoje, deve ser o frio. Vamos lá.
Leandro, conseguiu fazer número 5? Isso aí. Número 5, letra C, de casa, né? Então, só para rever aqui, mal com L é o oposto de bem, tá? Mal com U é o oposto de bom, mais é aquela conjunção, né? Que tem o mesmo valor de porém, entretanto, contudo, todavia. Ele ia sair, mas começou a chover. Então a gente vê uma oposição de ideias, um contraste de ideias. Ele ia sair, tinha essa intenção de sair, porém, entretanto, começou a chover, retornou para casa, tá? O mais tem esse valor de adicionar algo, tá? Ou também pode funcionar como no caso aí, deixar os pais mais sossegados, né? Aí funciona como um advérbio, tá? Mas aí é tranquilo isso daí, né? De mais com i, mais sem i, é bem tranquilo, tá? Isso. Número 6, letra A, de amor, tá? Aí, no caso, não é diferença entre palavras que são homônimas, que a gente viu isso na semana passada, né? Homônimos são aqueles que têm os homônimos perfeitos, os homônimos que são aqueles que a gente escreve, homógrafos e homófonos, a gente escreve de um jeito e fala de outro, ou então a gente escreve do mesmo jeito, mas significa coisas diferentes. Essa questão número 6 não é isso, tá? É realmente erro na escrita da palavra. O que é um cônsul? Um cônsul é uma pessoa que está consciente, ou seja, uma pessoa que sabe, né, que sabe determinado assunto. Estou cônsul, ou seja, estou consciente, tá? E aí, extinto com S não existe, tá? Está graficamente errada essa palavra. E privilégios também não existe. São privilégios, ok? Então, vamos passar para o número 7, tá? Passar para o número 7. Número 6, não é isso?
Ai, me desculpa. Número 7 não é a letra A, tá? Não é a letra A. Conseguiu refazer, Leandro? Não era a letra A, não, no número 7. Não, essa número 7 aí eu fiquei na onça. Tô conseguindo responder É. essa não. Então, vamos lá. Número 7. A resposta correta da número 7 é letra E. Em nenhuma há erro, tá? Isso aqui são. Essa matéria aqui é de uso dos porquês. Se eu não me engano, eu já dei essa aula aqui, tá? Você me desculpa porque essa turma já começou desde abril, maio, mais ou menos. Então eu já não me lembro exatamente o que eu já passei, mas eu tenho quase certeza de que eu já passei esse conteúdo aqui. Se você tiver essa dúvida, pode procurar que tem uma aula minha aqui falando sobre isso. Se não estiver aqui nessa turma de concurso, você me avisa que eu disponibilizo, tá? Pelo menos o conteúdo. O vídeo eu não sei se tem como disponibilizar, mas pelo menos o conteúdo eu consigo disponibilizar novamente para você, tá? Então vamos lá. Não, olha só. A, Fala. a minha, a minha dúvida na letra A era porque eu pensei que o segundo porquê seria junto, porque ele estava explicando, entendeu? Aham. A primeira, por que não apontas a vendedora porque foste ludibriado? Eu pensei que esse Sim, porquê seria junto, porque ele está explicando sim, sim. qual é o motivo, entendeu? Eu fiquei na dúvida dessa, por isso que eu marquei, pensei que seria junto. Sim, sim. É a razão, né, pela qual Isso, isso, foi isso. enganada. Eu entendi o motivo. Mas aí, nesse caso, ela está tendo valor de pergunta. Por que foste ludibriado? Entendeu? Então, porque separado, ele tem esse valor de pergunta, tá? A gente utiliza na hora da pergunta. Nas outras, você conseguiu identificar numa boa. Uhum. Por isso que eu Ah, fui nessa. mas é na E mesmo, que não há erro na grafia de nenhuma delas, tá bom? Então, porque é uma pergunta, tá? Ah, tá. Vamos para a próxima. Ah, Vou deixar a 8 e a 9 já aqui para você poder dar uma olhada, tá? Terminando esse conteúdo aqui de semântica, a gente já vai passar para a intertextualidade, que é o material que eu trouxe para disponibilizar hoje, tá bom? Oi, Felipe, boa noite. Nossa, eu tô muito atacada da alergia hoje. Me desculpem, gente. Muito, muito, muito. Tudo bem, Felipe?
Eu vi que assim que eu entrei, você saiu. Assim que eu entrei na sala, aí você saiu. Mas tá tranquilo, a gente está corrigindo o material sobre semântica, tá? Que a gente ficou. Eu fiquei devendo a vocês na semana passada, né? Que a gente acabou não conseguindo corrigir, não deu tempo. E no início da aula eu me desculpei com vocês por não ter dado aula para vocês nas segundas. Eu tive um probleminha pessoal. A cachorrinha minha estava com câncer, ela passou mal, a gente teve que correr com ela às pressas para levar numa emergência canina, né? Mas ela acabou vindo a falecer, tá? Aí foi por essa razão que eu não dei aula para vocês na segunda. Vocês tiveram aula com quem na segunda? Quem deu aula? Ana. Ah, foi de português, não foi? O pessoal lá da PM também me falou que foi ela. Ah, legal, legal. Achei que tivesse sido outra pessoa. Então tá bom. Leandro respondeu que é a letra E, né, Leandro? Vou dar uma olhada lá, vamos ver. Não, Leandro, não é letra E, não, tá? Ó, vamos lá para a gente poder ver as diferenças. Concerto com C é de sinfonia de música, tá? Não, Concerto. não. A letra E é da número 8. Ah, tá. Desculpa. Tá certo. Mas também não é letra E. Número 8 não é letra E. Eu achei que era 9. Mas a número 8 não é letra E de escola. É outra letra. Dá uma olhada aí. E aí? Felipe e Leandro. Quem consegue matar essa? Número 8. Não, Leandro, também não é letra C. Qual é a sua dúvida? O que está te confundindo? O aonde e onde ou estadia e estada? Não, então a única que eu tava em dúvida ali então é a letra B. Começa por onde? Por Isso. eliminação é só a B que falta. Mas você sabe a diferença de onde e aonde? C aonde quer dizer tipo o lugar que eu vou. Onde é o lugar que eu estou. Isso. O onde é local fixo, Isso, certo? isso, E o isso. aonde dá uma ideia de movimento. Tá? Movimento, isso aí. Isso aí. Então, a número 8 é a letra B de bola, tá? Estada. Estada é estar naquele momento, né? O local onde você vai estar, aquela estada, aquele período de tempo onde você fica em determinado lugar. Estadia, tem muita gente que fala que é a mesma coisa de estada. A estadia não é exatamente a mesma coisa de estada, não, tá? A estadia é aquele preço que você paga para alugar ou para ter direito a estar no local ou estar com alguma coisa, como se fosse um aluguel, tá? Que você paga. Por exemplo, você vai para uma pousada. Qual o valor da estadia? Ah, R$ 200 por dia. Ok, então esse é o valor, tá? Número 9. Dá para vocês não confundirem, tá? A 9 ainda não fiz não. Me dá aí um minuto. Me dá um minuto aí que eu faço. Pode fazer com calma, não tem pressa não. Pode fazer com calma.
Número 4, Felipe? Ou número 9? D, isso. Leandro, conseguiu fazer também uma boa? Alguma dúvida nessa número 9? Quase que eu falo número 4. Felipe, você que chegou depois que a aula já tinha começado, ótimo. Você que chegou depois, e se você também, acho que vocês criaram um grupo, né, no WhatsApp. Quando acabar essa aula, eu vou disponibilizar esse material para vocês lá no Google Classroom, tá? A aula já é gravada, vocês sabem disso, podem assistir a qualquer momento. E o material eu vou disponibilizar lá no Google Classroom já com as respostas, tá? Primeiro vai vir o conteúdo sobre semântica, sobre todo o material que a gente já viu, e logo na sequência vem as atividades, tá? Aí eu vou disponibilizar lá. Gente, vocês conseguiram fazer numa boa número 9? Vocês têm dúvida? Ficou alguma dúvida entre o A com o H, o A artigo definido feminino? Eu até botei uma explicação aqui no quadro. Não, E a é pedir, gente. nossa, eu ia pedir só para você me relembrar essas sessões, que sei que tem sessões plenária, tem sessão de, um exemplo, supermercado, tudo isso, Isso. entendeu? Vou voltar lá. Tem aqui nesse material aqui. Vou voltar lá na parte. Rapidinho para você poder dar uma olhada. Eu não lembro exatamente onde está, mas tem sim. Aqui, ó. Aqui, Leandro. Nessa parte aqui, ó. Tá tudo aí em aula gravada? Tá sim, mas você tá vendo que eu marquei aqui no Word, no documento? Tá Vi dando sim, para você ver? tô vendo. Então, a seção com C, né? É de ceder, é do verbo ceder, é de doar, né? Seção com C cedilha são os setores, igual tem no mercado, como você falou, setor de laticínio, seção de legumes, seção de carne e assim vai. E a seção com dois S é a mesma ideia de cinema, de uma sessão espírita. O que acontece ali? É uma sessão plenária, é um grupo de pessoas que está reunido com um único objetivo. Essas pessoas estão reunidas com um único propósito. Qual é o propósito? No cinema para assistir ao filme, numa sessão espírita de cunho religioso, né? E numa sessão plenária, por exemplo, de votações, de leis, enfim, tudo isso, ok? Então, essa é a diferença, tá? São palavras que, quando a gente pronuncia, elas têm a mesma pronúncia, não tem diferença, tá? São os chamados homônimos homófonos, que quando a gente pronuncia, eles têm a mesma pronúncia, né? Quando a gente fala, não tem diferença. Mas quando a gente escreve, tem significados completamente diferentes e escritas diferentes, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses, tá? Tranquilo? Consegui sanar a sua dúvida ou ficou com alguma dúvida ainda? Não, tranquilo, é isso só. Aqui, o chá que você tinha me perguntado, ó. Título de soberano no Oriente. Lembra que você me perguntou no começo da aula sobre o chá? Não, eu lembro que eu fazia já fiz parte de um curso aí, eu já tinha estudado isso, só que faz um tempinho. Aí eu tava Ah, relembrando aqui como passou hoje, é por isso que eu tava conseguindo responder, entendeu? entendi. Você vai fazer a prova da Polícia Civil? Pô, eu O tô teste? pensando, porque eu já sou militar, entendeu? Mas aí a minha intenção é fazer da Polícia Civil também. Entendi. Vamos voltar lá? Vamos ver. Paramos na 10, né? Na 10. Ó, gente, tá A, B, D, E, porque a letra C tava com erro, aí eu removi ela, tá? Vocês sabem, um de vocês sabe, como é que eu faço para tirar para parar de mostrar o erro ortográfico? Para tirar essa cobrinha vermelha debaixo da palavra? Vocês sabem como é que eu faço isso? Clica com o botão direito em cima e adiciona ao dicionário. Vai aparecer essa opção. Ah, tá. Aí tem que fazer uma por uma, né? É. Vai adicionar ao Entendi. dicionário.
Ah, show. Valeu. Obrigadão. E aí? Vamos ver qual é a resposta correta da letra D. Da letra D. Da número 10. Isso, Felipe. Isso aí. Número 10. Letra D. De dado. Mas, ó, a palavra tensão com C cedilha, ela existe, tá? Sabe o que significa? Ela vem da palavra intenção. O que é intenção? É desejo, vontade, objetivo de fazer algo, né? Ah, ele tem intenção de entrar na faculdade, quer dizer, tem esse desejo, tem intenção de entrar, tá? Então, a tensão com C cedilha existe, tá? Mas o restante realmente está com erro de ortografia, tá? Hesitante, expectativa com S também não existe, tá? Vamos lá para número 11. Se eu não me engano, a gente fez essa número 11, eu não tenho muita certeza, não. Eu acho que nós fizemos, vamos ver. Letra E. Isso, Só que no enunciado, muito bem. no próprio enunciado, já tá marcando as erradas. Pô, já tá marcando as erradas, só ver só por eliminação, pô. Isso aí, julgue os itens de fotografia, né? Não, eu sei, mas, por exemplo, Estão embaixo certos. de Vermelho lá, ansioso, pô. já tá a linha vermelha. Ah, pois Aí, é, eu tenho que tirar isso, gente. então, Eu tenho que... aí como é para Mas eu questão, quero tirar isso. então, como é para questão, já salva errado mesmo. Adiciona ao dicionário. Tá, vou passar a fazer isso, porque já dá a resposta para vocês, aí não tem graça. Mas vocês sabiam que Não, ansioso é com S, né? já sabia, isso aí tá E evidente. identidade não existe, né? Identidade. Tranquilo, né? Próximo. Número 12. Tá dando a resposta para vocês? E Miquela. Olha lá, 12 também. Erva com H, azar com H, ombro com H. Eu vou tirar, vou botar. Vocês vão ver. Na próxima aulas não vai ter mais resposta. A 12 é letra B. Letra B, o úmido é com sem H, né? Oi? Úmido é sem H, lá em Úmido é cima. CH. É sem H. Sem H, tá? É com U direto. Vamos para a última dessa? Vamos para a última. A letra D, pô. Letra D, né? Por quê? Qual é o erro aí? É o que tá marcado lá de vermelho. Ah, aí é mole, né? Mas Respaldo. respalda com L. Isso, de respaldar, né? De dar um apoio, né? Gente, tranquilo aí para vocês Tranquilo. essa matéria? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, Então, depois eu vou pegar ela. vou salvar. Depois eu vou pegar ela só para dar uma lidinha Tá. na de perto, assim, mesmo que faz tempo que eu não. Tá, sim. Todo material eu sempre disponibilizo lá, tá? No Google Classroom. Pode procurar lá, Tranquilo. tá? Tá sempre lá, tem tudo. Então, agora, vamos partir para
Intertextualidade, muito tranquilo, é um assunto bem tranquilo mesmo. Vou passar para vocês agora. A gente já tem uns minutinhos, uns 8 minutinhos. Eu vou passar para vocês. Intertextualidade. O que é uma intertextualidade, gente? É quando você se utiliza de um texto, tá? Já previamente escrito, ou uma imagem também, como é o exemplo que a gente está vendo aí agora. Geralmente, esse texto, essa novela, essa música, ou como aí a gente está vendo, essa imagem, já é algo consagrado, tá? Já é algo muito conhecido, muito famoso, bastante explorado. E às vezes também, quando a gente faz a intertextualidade, a gente tem a intenção de homenagear o texto base, ou seja, a referência, tá? Então, essa homenagem ela pode ser de forma verbal, que é no meio escrito, ou não verbal, que é feito por meio de imagens, tá? A referência, quando a gente faz a referência ao texto ou à imagem já pré-existente, pode ser feito por uma forma explícita ou implícita. Explícita, bateu o olho e já identificou o que é. Implícito, geralmente você precisa ter um conhecimento prévio do assunto para poder entender do que se trata, tá? Então, o que aconteceu aí nessa imagem? O autor Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, ele utilizou uma imagem extremamente conhecida, que é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que foi pintada em 1503, tá? E ele fez o quê? Ele fez uma intertextualidade. Ele pegou a Mônica, que é a personagem dele, e colocou ela como Mona Lisa, tá? Então, isso é um exemplo muito claro, muito explícito do que é uma intertextualidade, tá? Por exemplo, não sei se já aconteceu de vocês estarem assistindo a um filme ou uma novela e perceberem que já viram aquilo ali em outro lugar, uma cena parecida, um momento parecido, uma fala parecida. Isso é um exemplo de intertextualidade, tá? O autor daquela novela, daquele filme, o diretor daquele filme em questão, se vale de um filme, de uma novela, de uma cena consagrada e insere na sua novela, na sua nova novela, no seu filme, no texto, enfim. Isso é o que acontece, tá? Às vezes é numa intenção de homenagear, às vezes simplesmente é porque gostou e quer replicar, tá? Quer reproduzir. E aí eu coloquei esse. Quem conhece essa intertextualidade? Quem conhece essa imagem? Quem conhece a imagem original? Vocês sabem do que é essa imagem original? Cara, ela não é estranha, não, é familiar, mas agora eu não tô lembrando muito bem onde que eu já vi, não, mas eu já vi. Isso aí foi uma foto, eles estão fazendo uma intertextualidade, né? Os Simpsons. Isso aí é uma foto dos Beatles, aquela banda inglesa, É, isso Beatles. mesmo, isso Eles mesmo. têm uma foto exatamente assim, dos 4 componentes atravessando uma rua na faixa de pedestre. É uma imagem assim super conhecida. E aí o autor dos Simpsons pegou essa foto deles e reproduziu utilizando os personagens dos Simpsons. Então é o que? É uma maneira de homenagear, porque é uma banda super conhecida, super querida. Então foi feita essa montagem, né? Essa intertextualidade. Então é isso que a intertextualidade faz, tá? Isso também acontece em textos. A gente vai ver agora um exemplo. Agora não, mais embaixo. E aí a gente vai para um outro assunto que tem muito a ver com intertextualidade, que é a paráfrase, tá? Não sei se vocês já ouviram. Por exemplo, a gente fala assim, você está parafraseando fulano. O que está dizendo com isso? Você está parafraseando alguém. Que você está falando muito, muito parecido ou exatamente igual a outra pessoa, tá? Então, é uma reprodução explicativa de um outro texto ou de uma outra fala, de um pensamento de alguém. Tá? O que é interpretar, gente? É você construir com as suas próprias palavras, designar, né, nas suas próprias palavras, o que o autor quis dizer. Isso é interpretar. E isso é extremamente particular, isso é extremamente subjetivo. Às vezes você vê uma coisa, outra pessoa já vê uma outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque cada um tem essa sua interpretação, tá?
E aí, a gente pode fazer essa interpretação, essa paráfrase, de uma maneira verbal ou de uma maneira não verbal, utilizando imagens ou de uma maneira escrita, tá? Então, você vai transcrever com as suas palavras a ideia central, o núcleo do texto, tá? Então, a gente viu sobre tópico frasal, né? Em outra aula, a gente estudou sobre tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquele elemento principal dentro de um texto. É aquela base do texto, aquele núcleo, o que mais chama a atenção dentro do texto, tá? E aí eu trouxe para vocês um exemplo de um poema, tá? Que o Gonçalves Dias escreveu quando ele estava exilado. O que é isso? Quando ele foi mandado para um outro país. Ele é brasileiro, mas ele foi mandado para um outro país. O Gonçalves Dias, para quem não sabe, ele é o autor da primeira fase do romantismo. Ele é um autor romântico, tá? Um poeta romântico. Então, quando ele estava exilado, quando ele estava em outro país, ele escreveu um poema porque ele estava sentindo muita saudade da sua terra natal. Então, ele escreveu o poema chamado Canção do Exílio. Olha o que ele escreveu. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O canto, né? Gorjear é o canto do pássaro. Então, o que ele quer dizer com isso? Que há uma diferença muito grande entre onde ele está e a sua terra natal. E aí, se valendo desse poema, que é extremamente conhecido na literatura brasileira, o Carlos Drummond de Andrade, anos depois, escreveu algo bem parecido, fazendo referências, fazendo uma paráfrase. Olha bem, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, ele utiliza alguns trechos, né, da Canção do Exílio, que é o texto original, que é a sua referência, a sua base, para construir esse texto, que é chamado Europa, França e Bahia, tá? Então, é muito utilizado esse texto como um exemplo bem nítido, bem claro, de quando a gente retorna ao texto primitivo, conservando as suas ideias, mantendo as suas ideias. Não tem alteração na mudança do sentido principal, tá? Que no caso aí é a saudade da terra natal. Ambos estão falando de saudade, tá? Gente, já são 9 horas, tá? A gente ainda tem mais um temazinho para ver que é paródia, mas eu vou deixar para segunda-feira. Tem umas atividades para nós realizarmos também, são poucas coisas, tá? E a partir de segunda-feira eu já vou trazer um novo conteúdo para vocês, um novo material. Vocês teriam aula com o professor Mansu agora, é isso? Só me confirmem. Vocês teriam aula com o professor Mansu? Então, ele infelizmente não vai poder dar aula para vocês porque ele não está se sentindo bem, ele está passando mal, tá? Aí o Vitor pediu aqui, acabou de me mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo para eu avisar vocês que não vai ter aula do professor Mansu hoje e que mais para frente vocês vão marcar uma reposição dessa aula, tá? Para vocês não ficarem sem essa aula, tá bom? Felipe, Leandro, agradeço a vocês aí pela atenção, tá? E desejo a vocês uma boa noite, bom final de semana e se cuidem, tá? Boa noite.